Olá pessoal, bem-vindos ao podcast do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê. Hoje a gente vai estar falando com uma pessoa super especial aqui, que conhece muito da indústria, do comércio, é empresário e conhece muito do comitê. Estamos aqui com Samir Nakad, além de meu amigo de longa data, também é uma pessoa super importante, sempre envolvido. Eu te admiro por causa disso, Samir. Você sempre está envolvido em causas de interesse público. Isso é muito legal, né, que faz bem para a sociedade. Agora, me conta o seguinte. Você faz parte da presidência de um sindicato, não, da associação da Fiesp, é isso? Deixa eu explicar. Primeiro, boa tarde Cássio, boa tarde Adriana, boa tarde a todos. É uma honra e um grande privilégio estar aqui com vocês. Eu quero dizer o seguinte, quando você diz muito, grande, isso e aquilo, na verdade, nada em mim mesmo, tá? Tudo para a honra e glória do Senhor, a gente está aqui só para servi-lo. Então, muito bom. Não tenho nada em mim mesmo, então pode deixar que esse tipo de coisa não vai mudar a nossa relação. Vamos conversar. Muito bom. Eu represento aqui no Comitê da Bacia do Baixo Tietê, eu represento a Federação das Indústrias, da qual eu sou diretor, e eu represento os usuários industriais de água. Ótimo. Eu participo de algumas outras associações, sindicatos e tudo mais, mas aqui no Comitê da Bacia eu represento a Fiesp. E você conhece, faz um tempão aí o comitê, não é? Eu estou aqui no comitê há aproximadamente 20 anos. E como é que você vê? Bom, com 20 anos acho que você tem propriedade para dizer, né? O que representa o comitê na região? Olha, eu quero dizer algo mais do que essa representação, porque essa eu fui conhecendo ao longo do tempo. Eu tenho até vergonha de falar, porque antes de vir para o comitê, eu não sabia absolutamente nada do que era. Tá. Eu só sabia, quando eu andava na rodovia daqui para Araçatuba, tinha outdoor, que estava escrito Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, e eu nem sabia exatamente o que era. Aí um belo dia a Federação das Indústrias entrou em contato comigo, dizendo que ia começar a ser discutida a questão da cobrança da água da indústria. Aí fala em cobrança já... Exatamente. Opa. E aí me pediram, Samir, você teria como nos representar? Porque cada comitê vai ter um representante e seria importante se você pudesse nos representar. Claro. Aí eu vim para cá chucro de tudo. Porque, na verdade, o que até me entristece, porque ao longo da vida eu nunca aprendi, enquanto jovem, a questão do meio ambiente, a preocupação que eu deveria ter com o meio ambiente. E também com a água, ou principalmente com a água, mas seja como for, eu cheguei aqui cruzinho de tudo. E fui aprendendo, porque aqui tem pessoas muito competentes. E fui aprendendo, fui tendo a oportunidade de ouvir várias pessoas com diversos ideais, com diversas formas de pensar, e foi muito interessante, porque além do mais, o comitê nos ajuda a ter uma compreensão bacana do que é uma discussão, vamos dizer, política sobre um assunto. Sobre o assunto que a gente está falando é o quê? Água? Bom, eu aprendi sobre diversos assuntos, mas naturalmente aqui foi tratado sobre o setor, sobre a água, sobre o meio ambiente, sobre os recursos hídricos. Mas por quê? Porque as pessoas discutem aqui, tá certo? Discutem em bom nível, mas discutem, são aguerridos e no final são todos amigos, se dão bem, você entendeu? Se respeitam. E isso foi me dando até uma certa experiência. Legal. Nesse meio político, vamos dizer, onde as pessoas discutem e às vezes a gente não consegue compreender como cidadão comum. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, o comitê me ajudou a construir um novo entendimento a respeito de meio ambiente, da importância de recursos hídricos, e hoje eu dou um valor, olha, muito grande. Eu não gosto de perder nenhuma assembleia, nenhuma reunião. Então, é isso que eu ia perguntar. Porque é muito bom. Onde acontece isso, esse debate? Né? Onde que é? São assembleias, essas reuniões, elas são periódicas? São normalmente as assembleias, mas também temos reuniões, temos assembleias extraordinárias, temos o site do comitê, temos o grupo de WhatsApp do comitê, temos todas as informações. Todo mundo informado. Aliás, o comitê ele é muito caprichoso nesse sentido, porque
porque a gente não deixa de receber as informações. Olha que legal. A gente recebe escrita, recebe ela digital por carta, quer dizer, é muito bom. Isso nos ajuda a não perder. Então, quando eu recebo, já coloco ali para, olha, isso aqui na minha agenda é prioridade. Que legal. Já tá trava a agenda. Exatamente. E a gente sempre que vem, sempre tem a pauta, né? Pré-estabelecida, mas é muito bom, porque no final da pauta sempre tem outros assuntos, e aí que a coisa pega, que é muito gostoso. E a conversa também, que tem antes de começar a sessão, é muito boa também. As conexões ali, são excelentes, tudo, né? excelentes. Eu tenho algumas passagens curiosas. Aqui eu conheci prefeitos das nossas 43 cidades da região. 42 municípios que fazem parte do comitê. Do comitê. Do comitê do Baixo E olha, foi muito interessante porque, por exemplo, na época da pandemia, nós conseguimos formas de auxiliar as prefeituras através da Federação das Indústrias, através do SESI e através de grupo de amigos para auxiliar as prefeituras das cidades das nossas regiões, e eu tive a oportunidade de falar com as pessoas que eu tinha conhecido aqui. Que legal. Então foi muito bacana, quer dizer, estabeleci um relacionamento, e independente disso, a qualquer momento a gente se sente meio em casa em qualquer cidade da região que você vai. Não, isso é sensacional. Adri, a Adriana, né? Adriana da empresa Oikos, né? Ambiental, e que ela toma conta, viu, pessoal, do núcleo de comunicação. Essa aqui é a fera do negócio. E me diz uma coisa, qualquer pessoa pode participar dessas reuniões fantásticas aqui que o Samir está falando? Como é que funciona isso para fazer parte do debate? Como é que é esse negócio? Na verdade, eu sou pessoa física, mas eu sou quase líquida, de tão recurso hídrico que eu sou. Pessoa líquida é ótimo. Gostei. Eu sou muito hídrica. Mas é bem isso, né? Essa fala que o Samir colocou com tanta propriedade, né? Você percebe que a água, ela não tem fronteira, né? E como a água, ela une, né? A água nos une assim, na escassez e na abundância. A água em escassez, ela é um problema, e na abundância ela também pode ser um problema. Sim. Não é? Então, assim, olha o quão essa pauta o que move, na verdade, um comitê de bacia, a essência do comitê de bacia. O comitê de bacia, ele só existe porque nós temos que zelar pela qualidade dos recursos hídricos. Então, assim, é uma coisa qualidade coletiva, e quantidade, né? Qualidade e quantidade. É um binômio indissociável. Né? Eu acho importante a gente falar sobre isso. Mas, assim, o Comitê de Bacia, voltando à sua pergunta, é exatamente isso. Ele é a pluralidade. Está aqui o Samir representando indústria e comércio, a gente tem um produtor rural representado, a gente tem o setor de saneamento aqui representado, as prefeituras. Né? Então, quando a gente fala da indústria e comércio, produtor rural, nós estamos falando da sociedade civil. O Comitê de Bacias, ele é tripartite. O que é esse tripartite? É o Estado, municípios e sociedade civil. Essa é a nossa pluralidade. Uma dona de casa pode participar? Deve participar. Ela deve participar. A gente precisa entender a quem recorrer, inclusive, qual é a sua função e como recorrer. Isso é extremamente importante. Estudante, então, nem se fala, né? O meio acadêmico. É uma missão do núcleo de comunicação, que é uma demanda do comitê, né? Que a gente conseguisse comunicar com a sociedade não técnica. Aqui não é um palco de pessoas técnicas, aqui a gente retrata a pluralidade para que a gente muito consiga... Legal isso. Muito legal você falar isso, porque causa até espanto, assim, às vezes, né? Eu falo de experiência própria, que dá a impressão que é uma coisa fechada, sabe, Samir? Que o comitê é uma coisa mais... específica para certo tipo de participantes, né? Assim, uma visão de fora. Sabe? Mas eu percebo o seguinte, claro, a gente começa a vivenciar aqui, você começa a entender onde que a gente alcança, né? Eu já falo gente porque eu já me sinto comitê como um todo, né? Claro. Então eu falo assim. Mas eu sinto que os estudantes, cada dia que passa, por exemplo, na última assembleia nossa, nós tivemos a participação de estudantes da COEB, que vieram e trouxeram um trabalho maravilhoso que eles estão fazendo. Eu sinto que sempre que há oportunidade, os estudantes estão presentes. As donas de casa, como você falou, e outras pessoas precisam também se fazer presentes. E eu acho que o nosso meio de comunicação, o nosso site, através até mesmo dos podcasts, a gente tem que fazer isso chegar a todo cidadão. Porque, para mim, meio ambiente é a coisa mais primária que existe. Nós precisamos ter conhecimento. Olha,
Tão importante quanto ler, escrever, compreender, é a gente entender sobre a necessidade da preservação, do cuidado do meio ambiente. E a gente tem essa condição aqui no comitê. Claro que a gente discute, na grande maioria das vezes, os recursos hídricos, mas tem uma série de outros recursos para que o hídrico aconteça, que eles também precisam acontecer. Perfeito, Então isso. nós temos essa oportunidade, eu fico muito feliz. Legal. E eu sou um defensor e naquilo que precisar eu vou abrir minha boca sempre para falar. Isso é legal porque você faz parte também dessas outras, digamos, entidades, né, de outras classes. Aqui se vê meio ambiente, recurso hídrico, e aí ao mesmo tempo você está no meio da indústria lá, do comércio, né, que também para leigo, veja bem, você fala, mas como assim o meu comércio vai depender do recurso hídrico? Não tem nada a ver com isso. Tudo. Sabe aquela coisa? Tudo. Só para você ter uma ideia, né? Agora nós estamos na era da IA, da inteligência artificial, e nós consultamos a IA, e a IA trabalha como agente, como multiagente, e a gente não imagina. Mas para que a IA funcione, nós necessitamos de água, e de água em abundância e de água de qualidade. Por quê? Para que possa haver a IA funcionando, nós precisamos ter sistemas muito robustos, Sim. que consomem, além de energia, que na grande maioria das vezes, graças a Deus, no nosso país, a energia é hídrica, nós também precisamos da água para resfriamento em grande volume. Exato. Das fazendas de banco de dados, lá, que são as fazendas dos hardwares, né? E a água precisa ser abundante, precisa ser limpa, Não, sem não, contar a fabricação dos chips de computador, tudo isso necessita de água. De água para fazer até Então o a gente nem produto. imagina computação, Putz, é verdade, água. né? Qual é E é uma aquela coisa, correlação, né? É uma coisa verdade. primária, cara. Verdade. Então, Sem ela nada rola. É mais ou menos nada. assim, como o ar que você precisa Isso. para respirar, você precisa da água também. Bom, senão a gente morre também, se não tomar água também É. morre, né? É claro. Mas você falou um negócio interessante aí, por acaso, esses dias eu vi uma reportagem, né, um documentário, que os caras diziam o seguinte, no chat GPT, aí, nessa coisa de tecnologia, cada mensagem que você, uma linha que você digita ali é uma gota d'água consumida lá. Uma relação olha assim, só. ela não é precisa, Sim, não é precisa, mas é uma relação. comparativo. Mas é importante, é importante. Agora, fazer. você imagina a quantidade de gente que nesse momento está digitando uma frasezinha lá no chat GPT da vida e está refrigerando, e a água está refrigerando aquilo lá para abastecer e devolver a informação para a pessoa. Então, e é por isso que, por exemplo, quando o Samir está aqui, representando a entidade, a instituição Fiesp, então isso significa que a indústria tem lugar de fala aqui nesse comitê. Olha que coisa importante. Show de bola. Né? Então, essa pluralidade não tem como assim, ela é um pleonasmo aqui. Sim. Porque realmente, assim, a indústria precisa ter um lugar de fala. Fala, olha, então, mas eu também preciso de água em quantidade, em qualidade, e eu preciso também preservar. Isso é extremamente importante. E o Samir, ele coloca, a gente participa aí de longa data do comitê, e assim, esse lugar de fala dele, ele trata com muita naturalidade, mas sempre defendendo esse ponto de vista do segmento que ele representa aqui. Você Legal, é bastante fiel legal. e traz uma visão assim, muito, muito madura, muito pacificadora também, porque, como ele disse, aqui a gente discute, porque existe uma certa disputa. Se falta água para mim, você tem e eu não tenho, acontece uma disputa entre a gente. Sim. E traz essa visão assim de, olha, nós precisamos de água e água para todos, então por isso que a gente precisa zelar, né, desse recurso. O negócio Por é quê? chegar no bom senso Então, mesmo, então, né? mas No equilíbrio, aí- né, Samir? Talvez a palavra... Aí Talvez você a tem água, equilíbrio. Adriana, se me permite, é o meio mais democrático que existe. Porque todos dependem dela e, Essa não tem jeito. ninguém fica Não sem. tem Todos nós temos que nos dar através dela. tem jeito. E você coloca com muita propriedade a questão assim do vetor, a água como vetor de desenvolvimento. Sim. E a gente discutiu hoje na última assembleia, né, sobre a questão assim do balanço hídrico aqui nessa bacia. Como nós estamos? Esses dados estão disponíveis para todo mundo ver? Sim, Os recursos, sim, que pé que tá, como é que está a situação dos recursos hídricos aqui na região? Sim, Se a sim. pessoa procurar o comitê através do site, seja lá o que for, ela consegue enxergar isso, Adriana? Apesar de serem dados técnicos, a gente procura, o núcleo de comunicação procura traduzir
Porque Uma assim, você linguagem pode mais- não entender o que é uma Q710, uma vazão mínima, mas você vai entender que o vermelho é ruim. Isso, pois é. Então, Pois é. sabe, essa Tá. classe de cores assim, Genial. justamente para a gente conseguir se comunicar com a população. Mas essa visão assim de a água como um vetor de desenvolvimento na região, Então, mas é isso que eu estou perguntando. Se alguém quiser, aqui, por exemplo, uma indústria, que vem ali, se quiser montar uma indústria de Guaraná lá em Andradina, por exemplo, uma indústria de cerveja, sei lá o que for que usa água aí. E aí eu posso procurar o comitê? Eu Você devo sempre- procurar? Eu acho que Que você sempre deve procurar o comitê, independente se a sua indústria for de Guaraná porque usa água, ou for de bebida porque usa água. Você deve procurar o comitê sempre que você vai instalar uma indústria, para ver até que ponto a questão da energia vai poder ser servida para você, porque é uma região que tem ou não energia em abundância. ok, Então ok. tem uma Que série de depende da fatores água também, ligados energia. à água, tá certo? Que aqui no comitê são possíveis de lhe dar informação. Não é sobre água também, sobre esgoto, sobre toda uma legal, série de legal, informações que você legal. precisa ter, Legal. lixo, enfim. E o Muito comitê legal. ele tem condição de te apresentar dados técnicos, não é faz de conta, coisa política. É levantamento mesmo. É levantamento Levantamento. real e Estudo, verdadeiro. Estudo mesmo. Então eu Legal. entendo que o comitê, se eu for abrir uma empresa hoje, eu não hesito em procurar o comitê para trocar uma ideia onde essa indústria fica melhor localizada. Legal. Eu não sei se isso aqui pode chegar ao público assim da forma que está, dá para mostrar. sim. Então, por exemplo, olha, aqui nós temos um balanço hídrico da nossa região, tá certo? E eu estava conversando com a Adriana, ela me apresentou isso há pouco. Então, onde está em verde, naturalmente dá a impressão que se tem maiores possibilidades. Sim. Onde está amarelo, Tá. mais dificuldades, laranja mais ainda e vermelho, Vermelho praticamente crítico. não dá, É. muito crítico. Aliás, já se torna crítico a partir do amarelo, a verdade é Tá, essa. tá. Mas olha o que eu posso te dizer. À medida que a gente tem a nossa região e nós temos essas áreas assim, a gente também pode deslocar a instalação de empresas para as áreas onde estejam verde. E com isso a gente faz um balanceamento também na nossa região. E a gente cria um outro fator muito interessante, que é a fixação não é do homem no campo, mas é a fixação do homem na pequena cidade, do homem que eu quero dizer, O urbano, né? homem, Do ser mulher, humano, não do ser importa, humano, do ser humano naquele local. Porque o que a gente sofre muito hoje? As pessoas querem ir para cidades maiores por causa das oportunidades, Sim, principalmente sim. de emprego. Sim. Felizmente, a questão logística, isso está praticamente, com a questão da tecnologia, está tudo praticamente superado. Sim, sim. Mas o emprego, para ser na sua cidade, onde você conhece a todos, onde seja próximo da sua casa, onde o seu filho, se ficar, entre aspas, na rua, não vai correr risco, porque a sua cidade, os seus vizinhos olham. Sim. Quer dizer, tem uma série de fatores que contribuem, se você trouxer indústrias para a região e não só exclusivamente para cidades sensacional. maiores É o e tudo mais. desdobramento que você É o tá falando do desdobramento negócio. muito positivo. O que você vai ver nessa lista, as cidades em amarelo, laranja ou vermelho, são cidades, quase que a totalidade, são cidades maiores que concentram um maior volume de pessoas que vieram procurar Sim, oportunidade. sim, sim, sim. E nós podemos fazer também uma distribuição, vamos dizer, mais adequada para que essas cidades recebam também essas fontes de prosperidade. Não, genial. E inclusive, pois não. Então, mas aí, Pois não. me presta por fineza. Na realidade, e aí existe a seguinte visão. Você tem aqui é por subbacias, por microbacias hidrográficas. Subbacia que nós falamos, né? Então, por exemplo, aquela classe de cores que eu falei. Onde está verde, está legal. Legal, tá, amarelo, o balanço crítico. hídrico. O que é o balanço hídrico? Ele é uma equação entre a demanda e a disponibilidade hídrica. Esse é o balanço. Sim, sim. Tenho água ou não tenho água? Sim, sim, sim. Tá bom, tá ruim, tá crítico, como é que está? E as classes são justamente essas, assim. É bom onde está verde, é um estado de atenção onde está amarelo, é crítico onde está laranja e é ruim onde está vermelho. Onde está verde está legal, bacana, por que está bom?
que está se fazendo lá? E onde não tá estão, ruim? o que é que a gente deve então, não. fazer? Isso, O que a gente deve legal, fazer? legal. Foi Porque isso que eu senão vai imaginei ficar também. tudo vermelho. Não, legal. A hora que o Samir estava falando, eu falei, pô, legal. Então todo mundo vai procurar a área verde e aquela área amarela lá, ninguém vai. Então, vai ficar subdesenvolvida. Não, né? ela não é legal. subdesenvolvida normalmente. Não, tá? mas assim. É onde assim, tem maior presença de gente. Isso. É que normalmente que está assim. Onde a em outras demanda cores. está estrangulada. Você não, tem água. mas então, e aí criar dispositivos e mecanismos para que ali também se torne um lugar mais. Né? Aliás, isso é tão essencial ou mais do que ocupar os lugares que são verdes. Verde, pronto. Então, porque a recuperação porque aí é tudo que precisa acontecer. porque aí fica um negócio mais equilibrado. Claro. Sensacional. Que recado que você dá aí para o empresariado aí da região ou quem está vindo de fora que quer se estabelecer aqui em nossa região? Olha, nós temos, além do Comitê da Bacia, eu consideraria você procurar o CIESP, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Sim. Essa mesma região em Araçatuba, tá certo? O CIESP Alta Noroeste, representa toda a nossa região. Okay. Os municípios são praticamente os mesmos do Comitê da Bacia. Legal, os 42 aí. Então, o que acontece? É um primeiro contato. A partir de lá, vai se mostrar onde as cidades são melhores ou não em determinados aspectos. Tá. E, através aqui do comitê, você também tem a oportunidade de buscar essa estratificação de onde você pode localizar melhor a sua empresa. Então, a dica naturalmente, os prefeitos, cada um vai buscar dar melhores condições e assim por diante, porque isso faz parte, é natural. Claro. Mas, com essa visão, o empresário ele já fica, vamos dizer assim, menos susceptível ao canto da sereia. Não, entendi. Genial. Acho que o canto da sereia tem tudo a ver com água também. Então ficou também. Bem legal, né? Não, genial. Então é isso aí. Ficar atento sempre, né? Quando vocês forem procurar alguma coisa para se instalarem, né? Ou montarem alguma coisa. Enfim, nem precisa disso, né? Se você está aqui, já pode fazer parte aqui do comitê. Vem participar das reuniões, fazer conexões, também dar opinião. Né? Acho que esse é o grande lance, né, Adriana? Não é isso? Começa visitando o nosso site, começa lendo as nossas informações, vendo os podcasts. Seguindo as redes sociais, né, do Comitê da Bacia do Baixo Tietê. E é muito gostoso porque a questão da água é físico. Você não é algo etéreo, é alguma coisa que você vê. E isso tem a ver com a vida da gente, palpável, sabe? É palpável, é gostoso. Verdade. Então eu considero essa possibilidade, tá certo? De vir participar, porque também é gostoso por causa disso. Que massa. Tá bom? Aí deixa eu fazer uma pergunta aqui, assim, coletivo, um pensar em voz alta. Samir, o que é a água para você? Olha, dizer que a água é vida é muito pouco, né? Porque eu me apaixonei tanto por essa situação de conhecer a partir do Comitê da Bacia, que, sabe, é primordial, é prioridade, é tudo, sabe? Só para você ter uma ideia, tá, Adriana? Eu tenho uma filha, tá certo, que trabalha numa ONG especializada em meio ambiente, principalmente ligada à esfera amazônica, tá certo? Eu tenho um filho que é advogado de uma empresa que trabalha com água, esgoto e tudo mais. Então, quer dizer, eu de alguma forma existe não é uma interferência, mas eles percebem, eu acho que o meu amor, e acabo se apaixonando por isso também, né? Essa é a impressão que eu tenho. Foi para a genética. Eu gosto disso, você entendeu? São adultos já, mas quer dizer, todos eles. Eu percebo que isso dentro da minha casa, gente, você não imagina, é aquele assunto que a gente não deixa de tratar nunca, sabe? É uma responsabilidade o tempo todo. Sensacional. É uma honra conviver com você e aprender com você. Imagina. E é verdade, pessoal. O Samir sempre está em todas as reuniões aqui. Ele não falou da boca para fora, não. É verdade. Samir, muitíssimo obrigado. Com certeza a gente vai bater novos papos. Tá, eu posso acrescentar só mais uma coisinha? Ou deve. Sabe o que acontece? Eu queria dizer para vocês de uma preocupação acessória que a gente precisa ter, eu tenho enquanto indústria. E eu quero dizer para vocês o seguinte: o nosso país bate recordes atrás de recordes de exportação de cereais, de produtos agrícolas. É uma coisa enorme, maravilhosa, mas eu queria te dizer o seguinte: é muito importante a gente ter em mente que a gente precisa ter indústrias locais que possam trabalhar com esses elementos, tá certo?
com soja, com milho, com carne, com tudo que você imaginar que depende da terra, depende do solo, depende da água que cai sobre ele, e nós exportarmos produtos industrializados e não apenas os produtos que nós vendemos não hoje o grão in natura, ali, né? o grão. Claro que isso é muito bom, graças a Deus o país através disso conseguiu conquistar espaços maravilhosos e tal, mas nós também temos que contar com o seguinte, viu, Adriana e Cássio, à medida que a indústria nasce, ela gera emprego, gera riqueza onde ela está instalada. Então, quer dizer, além de gerar divisas a partir dos produtos que ela pode fabricar, exportar e que ela pode fazer uso a partir das matérias-primas que nós temos aqui, também ela gera riqueza onde ela está e não fica uma coisa concentrada em poucos, em empresas muito grandes, tá certo? Então, nós precisamos ter essa mente, essa visão. Nós temos esse espaço, a indústria tem essa condição, nós temos que fortalecer a indústria. Através da indústria há uma distribuição mais equânime da renda, tá bom? Então eu queria deixar esse recado. Antigamente, vou fazer uma emendada aí, antigamente eu ouvia falar, né, que aqui era o corredor pobre do estado de São Paulo. Você lembra disso? Eu cheguei a ouvir falar isso daí. Eu lembro, mas nós lutamos tanto que hoje eu não vou dizer que ele é pobre, hoje ele é um corredor cheio de oportunidades. É isso que eu queria, é exatamente isso. E rico em água também. Que é rico em água, sim, próspero. Mas vamos cuidar bem da água. Vamos cuidar bem da água. É isso aí, pessoal.